Então aqui a gente vai dar continuidade hoje em capacidade térmica. Eu vou falar um pouco de calor específico para vocês. Só que antes de tudo, eu deveria ter feito isso antes, mas não interfere a momento algum aqui. É só para a gente estar sintonizando melhor o que a gente vai analisar aqui. A gente vai falar um pouco de calor sensível e latente. Vou explicar aqui um pouco para vocês. Vocês vão entender aqui, né, essa diferença. Vocês imaginem o que é um calor sensível latente? Maria Eduarda, Pamela, Ana Carolina, Nailma, Isabelle, Opa! Gabriele. Ó, não é Ana Carolina não, né? É outro nome, não é? Não, é Ana Carolina mesmo. Ah, não, então tá certo, porque tem É uma como ver meu moça. celular. Não é por causa que tem uma moça do ala, ela usa o celular de outra moça. Não, E mas é eu mesmo. então tá certo. Jordana, Isabelle, Kailane. Só eu de homem aqui, ó. Cadê os homens desse? Cadê o André? Cadê os meninos? Então vamos lá. É o seguinte, vou abrir a apresentação aqui para vocês. Vamos ver se vai. Vai, beleza. Tudo correto aí. Aqui de início, a gente vai ver o seguinte. Aqui esse ponto aqui, meu Deus. A gente vai conversar um pouco sobre o que é calor sensível e calor latente, né? Já que quase ninguém tem uma ideia, a gente imagina o que seja, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês para ficar um pouco melhor. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Isso. A coisa diminui um pouquinho. É o seguinte, aqui eu tenho um gráfico do estado físico da água, de todos os estados físicos da água. Quais são esses estados físicos da água? Sólido, líquido e gasoso, né? Os estados físicos da água, beleza. Aí nesse gráfico ele está representado aí para mim o seguinte: todas as etapas, né? O momento de ponto de fusão, que é ele indo do sólido para o líquido, de ebulição, que é ele do líquido para gasoso, né? E aí você observa que no gráfico você tem os eixos ascendentes aí, né, subindo, e você tem um eixo que ele está na horizontal, né, que ele não contribui, vamos falar assim, né, parece direito, né, mas faz tudo a ver, e aí a gente vai analisar isso. Beleza. Vou grifar aqui primeiro aqui, ó, grifar não, né, o certo seria, vou falar grifar, mas o seguinte, peraí, coloquei de amarelo aqui, não tô nem enxergando, não tá o trem. Deixa eu dar um, aqui, ó, isso. Vocês conseguiram visualizar aí, né, primeiro no estado sólido. Então vamos lá. Vou colocar uns valores aqui, vou colocar aqui como se fosse menos 10. Lembrando que no eixo da vertical tá temperatura e da horizontal tá tempo aí, ó. Tempo. E aqui, ó, temperatura. Beleza? Vou colocar aqui que onde ela saiu, a substância, ela tá menos 10 graus Celsius. Vou colocar assim. Por que você colocou menos 10 graus Celsius, professor? Para você entender que a água está vindo em estado sólido, né? E quando ela chega no ponto de fusão, é quando a água chega a 0 graus Celsius. Se a gente considera na CNTP, né? 1 atm, a nível do mar e tudo mais. Se você tem uma água a menos 10 graus Celsius, quando você começa a aquecer ela e ela chega até 0 graus Celsius, é o momento eminente onde ela vai mudar de sólido para líquido. Professor, e onde entra a fala que você acabou de dizer entre calor sensível e calor latente? Tá aí. Antes da gente dar continuidade ali no gráfico, eu só vou explicar aqui em palavras. Bom dia, Jordana. Depois que eu fui ver aqui no chat, né? O seguinte, o que é esse calor sensível e calor latente? O calor sensível, né, é aquele seguinte: tudo que você colocar na sua prática ali em vida para
receber energia térmica ou perder energia térmica, aquecer ou resfriar. E aí, André, bom dia, bom? O que acontece? A gente está falando de calor sensível ou latente. O que vai diferenciar? Vai diferenciar se a substância vai mudar de estado físico ou não. Quando você coloca uma panela no fogo, né, da chama ali do fogão, para fazer um arroz, um feijão, que seja, né, se você cozinha, você sabe que a panela nunca vai derreter. Aquela chama, aquela potência da chama do fogão nunca vai conseguir fundir, né, derreter aquele material, né? Ali, o que você está fazendo na panela? Só um calor sensível. Você está aumentando a temperatura da panela. Agora, se você colocar um plástico, você vai fazer um calor sensível, você vai começar a aquecer o plástico. Só que em um determinado momento ele vai começar o quê? A derreter, mudar de estado físico. Quando uma substância muda de estado físico, eu chamo isso de calor latente. Ok? Então vamos lá. Continuando aí. Então esse ponto aqui, ó, de sólido, onde a substância foi de menos 10 para 0 graus Celsius, eu chamo isso de calor sensível. Sensível. Beleza? Nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui. Calor sensível. Ok. O que é calor latente? É o momento onde a substância está mudando do estado físico, né? E quando você observa bem aqui, ó, vou até fazer de outra cor aqui para vocês, o seguinte, quando ela está mudando de estado físico, ela está indo aqui, ó, toda do gelo para líquido, tem uma coisa muito fundamental que eu já tinha citado para vocês. A temperatura mantém constante. Você pegou um gelo e colocou ele na panela e aqueceu ela bem levemente. Ou nem precisou aquecer, deixou na temperatura ambiente. Quando o gelo está passando de estado sólido para líquido, ele mantém a propriedade ali, né, a temperatura constante. Ela vai manter constante, vai ficar 0 graus Celsius até toda a substância mudar de estado físico. Até toda a substância mudar de estado físico. Então, esse momento que ela está mudando de estado físico aqui, ó, eu chamo isso de latente, ou calor latente. Aqui é de latente, beleza? Latente. Beleza. Então, eu apresentei duas coisas aqui para vocês já. O que é calor sensível e latente. E assim vai ser por diante. Então, aqui no momento aqui, ó, que você passou toda a substância, né, a água, para o estado líquido, quando ela subir esse eixo aqui, ó, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, porque é o momento que a água está mudando de estado físico, de líquido para vapor, o ponto de ebulição, eu estou fazendo o quê? Outro calor sensível, que é só variando a temperatura daquele corpo que eu estou analisando, daquela matéria, aquela substância. Aqui, nesse caso, é a água. Ok? Aí, depois, a água, no estado líquido, ela vai passar de todo o estado líquido para o estado gasoso. Então, nesse momento aqui, ó, eu vou ter calor latente também. Então, eu vou ter aqui, ó, latente. Latente. Esse calor latente, só lembrando, é quando você muda a substância de um estado físico para o outro. Latente é isso. Então, quando você aquece a água, ela vai do líquido para gasoso, você está fazendo um calor latente. Sensível, porque ela aquece primeiro, eleva a temperatura, depois ela muda de estado físico. Então, finalizando aí, a gente vai ter o calor sensível envolvido aqui, ó. Então, o que a gente viu até agora? A diferença entre calor sensível e calor latente, né? Calor sensível só varia a temperatura daquele corpo, seja aquecendo ou resfriando, e calor latente eu mudo aquela substância de estado físico. Ok? Continuando aqui embaixo agora. O que a gente tem aqui? Eu trouxe para vocês as fórmulas de calor sensível, que é o que a gente está vendo. Primeiro a gente viu sobre capacidade térmica. O que é capacidade térmica?
você tem toda uma substância, a água ali numa panela, você ofereceu uma potência para ela térmica ali, uma energia térmica, e ela variou de temperatura. Né? Eu estou desconsiderando a massa ali. Sei lá, talvez eu sei a massa, mas eu estou só analisando a variação de temperatura do corpo inteiro. Então, estou fazendo capacidade térmica, que é o que a gente tem aqui, ó. C maiúsculo é caloria graus Celsius, só colocando as unidades de medida aí. Lembrando que a unidade de medida é fundamental no estudo de ciências, viu? Na sua vida também, né? Esse Q é o quanto de caloria que você forneceu. Beleza? Pera aí, Andrei, depois no finalzinho eu dou uma olhada aí, deixa eu só não perder o raciocínio aqui. Esse Q aqui é a quantidade de caloria, né? Então, lembrando que caloria é a unidade de medida que a gente usa para energia térmica. E esse delta teta, que é zero cortado no meio aqui, ó, né? Ele é variação de temperatura. Lembrando que é temperatura final menos inicial. Beleza? Então, a gente vai ter essa diferença aí. Detalhes que a gente vai analisar mais à frente aqui. Agora, o X da questão, que a gente vai ver é o seguinte. A gente vai ver o seguinte. Calor específico. Calor sensível específico, calor específico sensível, você vai deparar em várias literaturas aí. Espera aí. O André fez duas perguntas aí. De gasoso para plasma, sim. De plasma para condensado de Bose-Einstein, não. Bose-Einstein é resfriamento. Por que de delta? Vamos voltar lá. Tenta trabalhar umas perguntas aqui dentro do que a gente está vendo por enquanto, viu, Andrei? Essas perguntas você pode jogar no grupo, brother. Depois do condensado. Mas tá tranquilo. O delta é porque delta representa variação. É o seguinte, Andrei. Você tem assim, ó. Delta teta, né? Significa temperatura final menos temperatura inicial. O delta é isso. Né? Igual quando você estuda velocidade média, você vê delta S, delta T, variação de espaço, variação de tempo, delta V, variação de velocidade. Então, delta, quando a gente trabalha em fórmulas aí, a gente já está trabalhando com essa ideia de variações, ok? Então, vamos lá. Galerinha, o que é calor específico? Presta atenção. Calor específico está associado, a matéria, ao material. Como assim, professor? Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho ferro, ferro e vidro, eles vão ter aquecimentos diferentes. Isso a gente já discutiu. O que é um calor específico? O calor específico, eu estou falando especificamente da substância, do material. Na capacidade térmica, eu estou falando do corpo em geral, estou desconsiderando a massa, o material ele pode ser em si citado ou não. No calor específico, sempre você vai ter uma substância, né, e você vai descobrir quanto que 1 grama daquela substância precisa receber em caloria para variar 1 grau Celsius, seja para aquecer ou seja para esfriar. Quanto você precisa fornecer para aquela substância ou retirar daquela substância para ela variar 1 grau Celsius, né? Eu trouxe um exemplo aqui, o seguinte. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer esse exemplo, depois eu explico a fórmula aqui, rapidão. No exemplo, a gente tem o seguinte. Vou tentar fixar só nele aqui. Eu tenho a água e o óleo, né? Vou falar o seguinte, que entre a água e o óleo, eu forneci ali de aquecimento, lembrando que esse triângulo que não equilátero, ele tá meio feinho, mas dá para entender. Ele representa aquecimento para mim. Vou considerar que eu forneci 0,7 calorias aqui para a água e para o óleo 0,7 também. Pergunta clássica, né? Quem
que vai variar a temperatura? O óleo ou a água aí? Independente a massa aí. Vamos falar que é 1 grama. 1 grama. Tem 1 grama de água e 1 grama de óleo. Quem que você acha que vai variar de temperatura? Os dois, nenhum, só o óleo, só a água. E aí? Marielle, Andrei, Pamela. Pergunta simples. Fala os dois, água, óleo. E aí? Se eu fornecer a mesma quantidade de caloria, tanto para a água e para o óleo, vai acontecer o seguinte. O que é calor específico? Quanto 1 grama da substância precisa receber em caloria para variar 1 grau Celsius. Variar o quê? Aquecimento ou resfriamento. A água, olha isso aqui, ó, calor específico. Opa. A água tem essa unidade de medida de calor específico. O que ela significa? Ela, 1 caloria, grama, vezes grau Celsius. 1 caloria, grama, grau Celsius. Ela diz para mim o seguinte, para eu variar 1 grau Celsius em 1 grama de água, eu preciso fornecer 1 caloria. Isso quer me dizer da substância água. Para eu variar 1 grau Celsius, agora falando do óleo, e 1 grama de óleo, eu preciso fornecer só 0,6 caloria. A unidade de medida quer dizer isso. Se eu for pensar bem, eu forneci 0,7 para a água e 0,7 para o óleo. Né? A mesma potência aí, térmica para os dois. O único dos dois que vai variar a temperatura é o óleo. O professor está dizendo então para mim que o óleo esquenta mais rápido do que a água? Sim. Ok? Porque o óleo precisa aqui, ó, muito menos caloria para variar 1 grau Celsius em 1 grama. A água precisa de 1 caloria. Enquanto o óleo mudou de temperatura, ele foi lá, sei lá, de 10 graus Celsius para 11, a água continua em 10 ainda. Né? Então a gente está vendo o seguinte, que a água tem um calor específico maior do que o óleo. E só em resumo aqui, a água é uma das substâncias que tem maior calor específico na natureza, viu? Então, assim, geralmente todos os outros materiais que você encontrar sempre vai ser abaixo de 1. Ok? A água é uma coisa perfeita, né? Densidade 1 para 1, 1 quilo equivale a 1 litro e assim por diante. Ok? Como que eu faço para calcular e descobrir calor específico? Fórmula. Eu tenho essa primeira fórmula aqui, ó. Que ela trabalha o seguinte. Calor específico, que é caloria barra grama, grau Celsius, e capacidade térmica, ó, C maiúsculo, C minúsculo e C maiúsculo. É o que eu falei para vocês. As letras aqui têm identidade, vamos falar assim. C maiúsculo, capacidade térmica, que é caloria, grau Celsius. E M vem de massa. E essa massa vai ter que ser do sistema internacional. Que valor é esse, professor? Esse valor aqui, ó, é em grama. Então, se a massa estiver em quilos, você tem que transformar para grama. Ou também você pode trabalhar essa fórmula aqui, ó. Que é você pegar a capacidade térmica e tirar ela, né? E vai ficar caloria aqui em cima, né? Quantidade de caloria, variação de temperatura e massa. Tá um aranzel aí, mas dá para entender, né? A gente vai resolvendo questões e você vai entender melhor. Então, o que é o calor específico? O calor específico está falando da substância, do material em si, ok? Se você tem um minério, vamos considerar assim, ferro, ele tem um calor específico. Se você tem lá areia, tem um calor específico. Água tem um calor específico. Óleo, igual a gente viu, calor específico. E assim por diante. Ok? Eu tenho um exemplo A aqui, simples, para a gente estar resolvendo junto. Ele trabalha o seguinte. Exemplo A, ele te deu massa, quantidade de caloria e a variação de temperatura. Ele falou que esse corpo aqui, ó,
ele recebeu 1.000 calorias. Ele recebeu lá 1.000 calorias. 1.000 calorias. Né? E variou 100 graus Celsius. E esse corpo aqui, ó. Opa! Tem 100 gramas. Vamos descobrir o quê? Capacidade térmica e calor específico desse corpo. Muito fácil, né? Esse aqui é um exemplo bem básico mesmo, só para a gente estar situando. Capacidade térmica é a quantidade de caloria que o corpo recebe dividido pela variação de temperatura, delta teta. Capacidade térmica é igual 1.000 calorias que o corpo recebeu, dividido por quanto que ele variou. Ele variou 100 graus Celsius. Então, se eu cortar aqui, né? Se eu dividir, opa, eu corto aqui, aqui, corto aqui e aqui. Beleza. 10 dividido por 1 é 10. Então, a capacidade térmica do corpo... Tá certo? Tá. A capacidade térmica do corpo vai ser 10 caloria graus Celsius. Ok? Beleza. Só que aí ele falou para mim o seguinte, que esse corpo aí, ele vai receber, quer dizer, ele tem uma massa de quanto? Ele tem uma massa de 100 gramas. Então, eu vou fazer calor específico. Calor específico é capacidade térmica dividido pela massa. A capacidade térmica eu descobri que é 10. Então, calor específico é igual capacidade térmica dividido pela massa, que é 100. Corto esse zero com esse zero, sobra 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é a mesma coisa que você pegar a vírgula que está do lado do 1, assim, ó. A vírgula está aqui, né? Você volta ela uma vez para a esquerda, aí você vai obter 0,1. Então, calor específico é 0,1 caloria grama grau Celsius. O que eu cheguei no resultado? Que 1 grama dessa substância, para variar 1 grau Celsius, ela precisa receber só 0,1 caloria. O que isso quer dizer também? Cara, essa substância em comparação com a água, ela aquece muito rápido e resfria muito rápido também. Porque o calor específico dela é muito pequeno. Quanto menor o calor específico, mais rápido a substância aquece. Ok? Professor, poderia ter feito direto também, né? Pegado os valores, sim. Você poderia ter feito isso aqui, ó. Calor específico é igual quantidade de caloria dividido pela massa vezes variação de temperatura. Substituindo, viu? Fazendo direto aqui. Calor específico é igual. Ele recebeu 1.000 calorias do corpo, né? A massa é 100 vezes a variação de temperatura, que é 100 também, né? Logo, eu vou obter calor específico é igual a 1.000 dividido 100 vezes 100, 1 vezes 1 é 1, eu aproveito os zeros. Então, é 1, 2, 3, 4, 0. 10.000. Pega aqui, ó, e corto esse zero com esse com esse com esse. Sobra 1 dividido por 10 também. Calor específico é 1 dividido por 10. Opa! Logo, tem que calor específico é igual a 0,1 calorias grama grau Celsius. Então é isso. Então o que a gente fez aqui hoje aqui? A gente, né, falou um pouco sobre calor sensível, né? Falou sobre um pouco sobre calor sensível, calor latente. Revisando, calor sensível, você só varia a temperatura daquele corpo. Calor latente, você muda o estado físico, você está mudando o estado físico. Só que a gente está trabalhando primeiro dentro de calor sensível. A gente viu capacidade térmica e calor específico. Beleza? Então tem as fórmulas aí, a gente fez um exemplo básico. E depois a gente vai fazer uma listinha, alguns exercícios a mais aí. Beleza?